Senhor. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 37 até o 41. O momento de louvor foi bem animadinho, né? Mas isso é só uma preparação. Porque agora é que a taca vai comer na perna de vocês. Eu trouxe uma vara do céu, você crê nisso? E se tem vara é porque Jesus te ama, não é isso? Então tá bom. Encontrou? Diga amém. Feche os seus olhos por um momento, vamos orar mais uma vez. Jesus, nós te amamos, nós te reverenciamos. Tu és o nosso amado, Tu és o desejado das nações, Tu és nosso querido Pai, irmão, Salvador, Senhor. Servir a Ti é uma honra, Pai. Andar sobre os Seus preceitos e as Suas ordenanças é uma bênção, Pai. A Tua lei é boa, mas a Tua graça é melhor ainda. E nessa noite, Deus, nesse momento de culto em que mergulhamos um pouco mais na Tua palavra, que Teu Espírito encontre a mesma liberdade que encontrou aqui na hora do louvor, Pai. Que estejamos com os nossos corações abertos para receber do Senhor essa direção. Para alguns talvez seja um puxão de orelha, para outros certamente é uma confirmação. Uma coisa é certa, a Tua palavra não voltará vazia para os céus. Existe um plano, um desígnio, uma missão, que esses textos aqui separados já estão preparados para serem entregues. Então, fala que o Teu povo quer Te ouvir. E apesar de os ouvidos naturais desse povo estar ouvindo a voz de um pecador, que no nosso interior, nossos ouvidos espirituais estejam ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. Porque se o Espírito não falar, serão palavras jogadas ao vento. Mas basta que entre em nós uma só palavra, guiada pelo Teu Espírito, curas, sinais e prodígios podem acontecer ainda agora, Pai. Eu creio nisso. Portanto, Deus, não permita que as nossas preocupações, nossos anseios e medos criem algum tipo de bloqueio emocional, racional, espiritual. Que o Teu rio possa fluir entre nós, Pai. Que não haja nenhuma barreira, nenhum dique, nenhuma represa. Que venhamos a deixar fluir o Teu rio no meio de nós. E que essas muitas águas da Tua palavra venham nos lavar, nos purificar, nos dessedentar, Pai. Coloca anjos acampados ao redor dos nossos filhos nesse momento, Pai, os guardando e os protegendo, enquanto estamos aqui nesse tabernáculo. Abençoa as crianças que estão cultuando ao Senhor lá nas salas, e sobretudo dá porção dobrada do Teu Espírito, para cada obreiro que está de plantão nessa noite, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Essa oração que fazemos no nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Lucas 11, 37. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhes disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e também do prato, mas o interior do copo e do prato de vocês está cheio de peçonha, de rapina e de perversidade. Vocês são insensatos. Quem fez o exterior do copo, do vaso, não é o mesmo que fez o interior?
Verso 41. Dai esmolas, ofertas, do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque vocês até dão o dízimo da hortelã, da arruda, do cominho, das hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Deveriam, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Santa palavra do Senhor. Amém? Jesus está criticando o comportamento ou os costumes públicos, visíveis, daqueles homens da lei. Eles mudaram, eles tinham atitudes exteriores muito boas para maquiar, para esconder o que realmente estava oculto no interior. E aí, Jesus vai usar essa analogia do copo, né? Ele diz, olha, o copo de vocês está bem brilhoso, está limpinho, está lustroso. Quem olha, quer beber da água que está dentro do copo de vocês. Mas eu sei que por dentro está imundo, está sujo. Deus fez o copo. Ele conhece o interior e o exterior. Naquela época o copo não era transparente, né? Vamos imaginar um copo feito de barro. Então quem está olhando por fora não vê dentro. Mas Jesus está falando que ele enxerga o interior também. E mais, ele coloca em xeque, se você tivesse pouco sabão e pouca água para lavar, e o copo estivesse sujo por dentro e por fora, você escolheria lavar primeiro o quê? Por fora ou por dentro? Depende. Se você vai receber uma visita, você está preocupado com o que eles vão pensar da sua higiene. Mas se você vai receber um amigo, você está preocupado que o seu amigo não tome num copo sujo. Faz sentido para você? Então, dependendo da nossa relação com as pessoas e com Deus, nós estamos agindo exatamente como os fariseus. Estamos cuidando do nosso exterior, mas estamos permitindo que o nosso interior, e aqui o interior não entenda apenas seus sentimentos, seu coração, entenda também a tua vida que não é publicada, a tua vida íntima, a tua vida secreta, que cada um de nós tem. Não entenda apenas o interior como aquilo que você pensa ou sente, mas aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Será que essa analogia não seria validada nos tempos de hoje, nesse século que estamos vivendo, esse século de tanta aparência, onde nos importamos tanto com o que é visível? Dentro do meio cristão que aqui estamos, preferimos que a palavra traga confronto e que me motive a tomar algumas decisões que às vezes eu não gostaria de tomar. Preferimos que a palavra nos exorte, ou será que estamos preferindo profecias de vitória, profecias de chave, de casa, de curas? Não estou aqui colocando em xeque as profecias, mas as profecias são um sinal visível, todo mundo ouve, até você, e está tudo bem. Mas será que o nosso interior é que não precisa de mudança, e não o nosso habitat? Será que não sou eu que tenho que mudar, e não a minha esposa, o meu filho, a minha empresa, o meu patrão, o meu funcionário, o meu cooperador? Se eu prefiro os rituais
que são pontos de contato entre o natural e o sobrenatural, se eu prefiro passar por um portal, se eu preciso ouvir uma profecia, e aí hoje o que não falta são profetas, né? Só está faltando o profeta reborn, porque mirim já tem, né? Mas por que essa onda? Porque é visível, eu quero ser filmado recebendo uma profecia. E as igrejas que antes eram cultos ecumênicos, quietos ali, agora se tornaram cultos televisivos, porque a performance é o que o outro vê, e a performance é mais importante nesse século do que as mudanças no nosso interior. E aí fica a palavra do apóstolo Paulo: se eu quero experimentar a bondade de Deus, eu não tenho que me preocupar tanto com os meus comportamentos, ou seja, a parte externa da minha vida. Eu tenho que mudar a minha mente, eu tenho que mudar a forma que eu observo, enxergo, reajo às questões do dia a dia, porque é de dentro de nós que surgem tanto as bênçãos como as desgraças. A Bíblia diz que é de dentro do coração do homem que vem parricídio, infidelidade, prostituição, assassinato. Não está do lado de fora, está do lado de dentro. Por isso o salmista dizia: escondi a tua palavra como se fosse uma criptonita dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti, para a minha carne enfraquecer. Então ele envolveu a nascente das suas saídas, a nascente de seus pensamentos, de seus desejos, ele envolveu com a palavra de Deus, com os salmos que ele mesmo escrevia, para não cometer o pecado. Então ele trabalhava na fonte, ele trabalhava lá, no nascedouro, e não na consequência. Você está comigo? Está comigo? Diga amém. Então preferimos hoje qual tipo de avivamento? O avivamento visível, em que todo mundo pula, canta, toca, sapateia, cai no chão? Um avivamento que acontece dentro das quatro paredes de um ambiente cristão, onde todo mundo já está sugestionado a adorar, a gritar, a se extravasar, a chorar, e está tudo bem com isso? Ou será que nós queremos aquele avivamento que vai nascer lá no seu departamento, com um testemunho que você vai dar para alguém que é ímpio, e essa pessoa vai se converter, e através dela outros vão se converter, porque você, do seu interior, fluiu rios de águas vivas? Será que preferimos os rios que nascem e morrem dentro da igreja, ou com aqueles pequenos nascedouros que tem lá no seu condomínio, lá na sua faculdade, lá no seu ambiente de malhação? Será que não é esse o avivamento que Deus quer lançar sobre nós nesses últimos dias? O que pode estar enfermo dentro de nós? E aí eu fiz algumas observações na direção do Espírito Santo e gostaria de compartilhar contigo, porque, como aqueles fariseus, eu penso que nós, cristãos, estamos permitindo que algumas enfermidades estejam proliferando dentro de nós. Nos preocupamos com as coisas que acontecem nas igrejas, nos rituais. Porque aconteceu isso, é porque o outro pediu, o outro roubou, o outro matou. A gente está sempre preocupado com o que está acontecendo nas entidades, no CNPJ. Mas Deus não trabalha com CNPJ, Ele trabalha com CPF, irmão. Ele trabalha com cada um de nós, para que cada um de nós, fazendo parte do corpo de Cristo em santidade, aí sim Ele venha pegar esse CNPJ chamado igreja. Você está comigo até aqui? Então é urgente hoje vivermos uma cura interior. Não uma cura interior nos moldes de Rebeca Brown e de Neuza Tioca afinada, né? Mas uma cura no nosso interior, provocada pelo Espírito Santo, mas experimentada nas nossas decisões do dia a dia. Você está comigo? Então diga: eu preciso de cura no meu interior. Primeira coisa que eu anotei:
a partir desse texto. Que enfermidade Jesus acusa naqueles homens? Religiosidade sem transformação interior. Volto a dizer, hoje estamos vivendo o evangelho da performance, da produtividade. Eu vejo algumas redes de voluntariado, e nada contra, mas pessoas que quase que premiam os que trabalham mais, os que passam mais tempo na igreja. Ou seja, estamos colocando o nosso foco na relação com Deus a partir da nossa produtividade dentro de um contexto eclesiástico. Não que não devamos produzir, servir com alegria, mas não é a minha obra que me santifica, é a minha fé. E a fé vem a partir da mudança que a palavra ocasiona dentro de mim, sim ou não? Então diga, eu preciso produzir, mas eu não sou medido pela minha produtividade. Esses homens, eles se mediam pelas roupas que usavam, pelo dialeto que tinham, pelas orações fortes que faziam nas praças, pelo conhecimento bíblico que eles tinham. Mas Jesus está mais preocupado com o meu coração do que com o meu ritual, irmão. Porque o ritual, os homens veem, Jesus vê o meu interior, amém? Não adianta eu ser uma pessoa ritualística, e você certamente deve conhecer muitas pessoas que a gente costuma dizer também espiritualistas. Pessoas que têm um monte de mandingas, de rezas, né? Um monte de coisas ligadas ao santo, ao sacro, mas são pessoas extremamente amargas por dentro. Cumpre toda a lei de Deus, amém? Amém, queridos? Algumas pessoas, irmãos, nesse tempo de performance, estariam bem melhor se gastassem mais tempo nos joelhos do que gastam nas redes sociais. Nas redes sociais a gente busca informação para a nossa performance, seja como cristão, seja como profissional liberal, seja aprendendo coisas para aplicar na educação dos filhos, e está tudo bem. O problema é que a nossa fonte maior de sabedoria nunca vai ser a internet. A nossa fonte maior de sabedoria é o Espírito Santo, que revela a verdade dentro de nós. Então, se eu passo mais tempo com o Espírito Santo, certamente eu vou mudar mais por dentro do que por fora. Mas se eu passo mais tempo na internet, eu vou me preocupar muito mais com o meu exterior, porque é o que está dando engajamento, é o que vai dar curtida, é o que vai me dar like, é o que as pessoas estão hypeando, é o que está ali na onda. Então eu estou preocupado em caminhar sobre aquilo. Quando eu falo estou incluindo a igreja como um todo, de estar assim completamente preocupada com o que está hypeando, para ela fazer também igual. E isso nos leva a um lugar de mudança exterior, mas o que muda o homem por dentro é jejum, palavra e oração, irmão. 2. Um problema dentro de nós são as máscaras sociais, imagens filtradas, vidas editadas, discursos desconectados com a sua própria realidade. Puro exibicionismo, um forte apelo nas redes à publicidade. Eu não conhecia aquela moça que foi citada na CPI, e hoje à tarde é que eu fiquei sabendo quem ela é, né? Porque para mim era só uma moça bonita que tinha coisa na internet. Mas ela tem mais de 50 milhões de seguidores. E ela é milionária. A fortuna dela já passou de 100 milhões, ela tem 25 anos. Então, e aqui não vou colocar em xeque a inteligência, a maturidade, não. Mas eu posso colocar em xeque o tempo de vida que ela tem, que vem de uma família muito pobre, para chegar aonde chegou de 2022 até 2024. Eu posso colocar em xeque. O errado é ela? Não. O errado é a população que faz transferência de riqueza para pessoas que não geram um grão de arroz para a humanidade. Eu não sei se você tem ouvido falar também dos bets.
uma endemia, uma tragédia em muitos e muitos lares. Está havendo, irmãos, um deslocamento financeiro tão grandioso, sobretudo, da massa mais simples, mais pobre, para poucas cabeças milionárias. Porque as pessoas mais abastadas, geralmente não se envolvem muito com isso, mas as pessoas mais sofridas, aquelas mesmas que vivem fazendo uma fezinha no jogo do bicho ou na telecena, Mega Sena, são pessoas simples. Custa o quê? R$10 uma aposta? Não sei quanto que custa. Ninguém quer falar porque sabe, se falar, eu vou acusar de ter jogado, né? Eu sei, não sou menino. Eu tentei aqui, mas a galera está esperta. Vou chutar aqui R$10. R$10 para você passar uma aposta a outra, sei lá, uma semana, 2 semanas. Ele fica ali naquela expectativa, ele produz dopamina com isso, ele produz uma certa expectativa, e as expectativas nos puxam para o futuro, está correto. O problema é que isso virou uma endemia, e muita gente já está dizendo que tem tanto poder viciante como a pornografia e alguns tipos de drogas lícitas. Então veja, você anelando aposta, jogo, que já é um negócio viciante, com futebol, que é a paixão nacional. Pelo menos os homens, 80% deles têm um time, torce por um time e até já comprou uma camisa do time. Ou seja, é algo que todos os homens gostam. E agora já tem também muitas mulheres entrando nessa onda aí. E está tudo bem. O problema é que você junta um monte de variáveis que levam pessoas ao fracasso, à derrota e à falência em poucos dias. Porque antes, para jogar, você tinha que ir num parque de diversão, você tinha que ir numa jogatina, numa casa escondida em algum bairro, porque, entre aspas, sempre foi proibido no Brasil. Faz-me rir, me engana que eu gosto. Hoje não, hoje você cadastrou o seu cartão, você pode estar no vaso sanitário fazendo uma aposta. E literalmente você está fazendo 2 cagadas. Literalmente. A facilidade de você operar hoje um bichinho de bet, um aplicativo, é você clicar e já vai sair da sua conta lá no cartão de crédito. Então estamos vivendo nesse tempo. E isso é uma hipocrisia virtual, irmãos. Porque as pessoas querem alcançar alguma coisa através de uma aposta, de um negócio, de uma pirâmide, sei lá o quê. Por isso, esse crescimento de profissionais da fé. O crescimento de charlatania gospel é em função de um povo que não quer mudança. Quer que Deus mude o quadro, não quer mudança interior. Então, enquanto mais a igreja, os cristãos quiserem que Deus faça ao seu redor e não permitem que Deus mude o seu interior, vai ter mercado para os charlatões da fé. E está cheio. Alguns até parecem até o Ken da Barbie. Igual o Ken. Cabelinho, peitinho, calcinha apertada. Meu Deus, e está lá, irmão. E profetiza daqui, profetiza dali, e aquele multidão de gente pela internet comprando uma oração. Fernando, quanto você acha que vale uma oração? Eu estou pensando em lançar uma campanha aqui. 3 por 10. Isso é loucura, irmão, mas está acontecendo. Tudo isso é em função do quê? De um povo que não quer o Deus verdadeiro, quer alguém entre ele e Deus. Voltamos ao tempo da indulgência. São os impostores gospel. Mateus capítulo 6 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por ele. Não faz isso não. Aliás, se você fizer isso, não terá
galardão, o prêmio, o milagre, a bênção do vosso Pai que está nos céus. Aí ele vai falar como deve ser. Quando, pois, você der uma oferta, uma esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Não faz dancinha com envelope na mão. Faz isso não. Está escrito aqui, ó. Quem faz isso são os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio, o seu tapinha nas costas, o seu glória a Deus de um homem. Mas quando derdes uma oferta, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a mão direita, para que a tua oferta seja dada ocultamente, e o teu Pai, que vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. Nós estamos invertendo, nós estamos dando no público, nós que eu estou falando, estou generalizando a igreja do modo geral, né? Nós estamos fazendo ali as campanhas visíveis, para poder receber de Deus secreto. Deus está falando, está errado, cara, tu faz em secreto, e eu te honro em público. Você está comigo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. 3. Uma coisa também muito comum nesse século, e a gente precisa estar atento: ambição e distorção do cristianismo. O evangelho que era para a transformação virou o evangelho da promoção. Venha e seja promovido. Venha e cresça. Venha e angarie. Venha e faça sucesso. Venha e receba. O evangelho, irmãos, não é para promover essa carne, essa velha natureza. O evangelho é para matar a velha natureza e fazer nascer uma da água e do Espírito. Da água já foi, quando a gente passou pelo batismo, mas continuamos de glória em glória, crescendo pelo Espírito, sendo transformados pelo Espírito, amém? Mas repare como que hoje a onda é. Por que a onda coach está funcionando tão bem junto com o evangelho? Porque eu escrevi um livro sobre coach há uns 10 anos atrás, já fazendo uma certa paródia com isso. Mas essa visão coach, no Brasil, deve ter uns 20, 25 anos, veio com a PNL, na época de Laí Ribeiro ainda, Jussara Hoffmann, Gilberto Dimenstein, que foi secretário de Educação de São Paulo, né? Teve essa onda da PNL, da neurolinguística, né? Da mnemotecnia, aí veio essa questão do rapó, e aí surgiu esses coaches, e está tudo bem, nada contra mesmo, qualquer tipo de ajuda é boa. O problema é que agora nós anelamos o coach com o evangelho, então eu tenho pitadas de evangelho com pitadas de pragmatismo e positivismo, que é a base do coach. Positivismo de Augusto Comte. Você pode, dentro de você tem uma força, nós vamos extrair o seu melhor, você vai dar um grito, vai dar um arru, e vai ficar uma pessoa mais forte, mais poderosa. Você só tem que encontrar essa força de dentro de você. E por que isso está dando tanto certo, entre aspas? Porque a população cristã quer usar a igreja como lugar de trampolim para alcançar seus objetivos carnais, seculares e mundanos. Mundano no sentido de ser desse mundo. Não que eu não queira alcançar coisas desse mundo, mas eu tenho que fazer isso, irmão, é trabalhando. Não é misturando o gospel com o coach, com não sei o quê. E aí a gente já tem o evangelho coach, o evangelho da montanha, o evangelho do vale, o evangelho do arru, do iahú, do iehé,
do The Best, The King, The Power, The Man. Você tem um monte, irmão. Encaixa bem, irmão, porque essa ferramenta está alcançando cabeça de parafuso que ele encaixa. Então, quanto mais a igreja quiser um Deus propiciador, saneador das suas necessidades, mais as coisas deste mundo vão se misturar ao evangelho. Porque há 30, 40 anos atrás, nós éramos 7% da população do Brasil. Quem é que vai fazer um produto para vender para 7%? São loucos. Agora não. É um nicho aí de 30%. Imagina, 2, 3, 6, 60 milhões de pessoas. Olha que nicho bom para você vender curso, vender coach, vender montanha. Isso é maravilhoso, irmão. Está doendo um pouquinho? Mas vai te curar, irmão. Ou pelo menos vai te colocar atento. Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim: que o Senhor exige de ti que pratiques a justiça, repita, justiça, que ames a misericórdia, diga misericórdia, e andes em primeira palavra, segunda, terceira, mais uma vez, mais rápido, mais devagar. É isso que o Senhor exige de mim e de você. Aonde que você encontra humildade, misericórdia e justiça? Em todos esses nichos de evangelho de crescimento. Você não vai encontrar, irmão. Não vai. É tudo muito caro. Porque tem muita gente por trás que está fazendo disso o seu ganha-pão. E quem está comprando esse produto? Bate no peito e diga, sou eu. Ou não é? Tem crente aqui? Tem crente aqui? Eu estou falando de público crente. Quarto, insensibilidade ao sofrimento alheio. Espiritualidade que ignora o outro não é a espiritualidade do Espírito Santo. Qualquer tipo de espiritualidade em que o próximo, o desprovido, o carente, não é visto como alvo, não é a espiritualidade que Jesus trouxe para essa terra. E tem muita gente que não está nem aí para o próximo, contanto que ele consiga tirar uma vantagem do próximo. E chama isso de crescimento. Eu acho que eu já falei isso, mas preciso repetir. A quantidade de riqueza que existe, vou colocar aqui, no nosso país, eu não sei quantos trilhões seriam se juntasse toda a riqueza do nosso país. Mas ela está posta. Quando o Banco Central emite notas, quando eu era mais jovem, eu achava que ele tinha o direito de criar nota. Só que para cada nota que ele cria, ele tem que criar um lastro da riqueza que ele já tem. Por isso estamos tão endividados. Mas o que eu quero dizer para você, se eu quisesse me tornar trilionário no estado do Espírito Santo, boa parte dos 3, 4 milhões de pessoas que moram aqui teriam que ser miseráveis. Faz a conta. Quando eu tiro daqui e levo para lá, eu não estou multiplicando, eu estou transferindo, sim ou não? Então uma pessoa, quando ela se torna bilionária, ela precisa que haja muitos miseráveis. A diferença do salário de como se fosse um senador aqui, da justiça, lá da Suécia, ou da Suíça, não me lembro agora,
ele ganha o dobro do que ganha uma professora de ensino primário. Uma professora do ensino primário hoje, lá no Nordeste, deve ganhar R$2.000, se for meia cadeira lá. Vamos chutar R$3.000. Se ela ganha 3.000, se ela morasse lá na Suíça, o senador ganharia 6. Quanto ganha um senador aqui? E eles estão sempre dando aumento, porque, imagina, irmão, presta atenção. Imagina, quantos aqui trabalham numa empresa grande como Vale, CST e tal? Levanta a mão aí. Trabalha? Qual empresa, filha? Na Vale. A Vale é uma empresa trilionária, né? Você já imaginou, se você fosse a presidente da Vale, e que você tivesse cacife de você fazer o seu salário? Aí você juntava com mais 2 ou 3 diretoras. Estamos ganhando quanto? 1 milhão por ano? É pouco. Vamos passar para 2. Você aceita? Aceita, votamos, passou. É assim que acontece na Câmara. É assim que acontece no Senado. Eles juntam e falam assim: vamos dar aumento para nós hoje. A picanha está muito cara, fizemos L. Vamos dar aumento para nós, vamos dar aumento, vamos dar aumento. E eles dão aumento. E o coitado do assalariado não é capaz de receber nem um pouquinho a mais da inflação, porque eles mascaram uma inflação, fake news, dão um aumento do salário mínimo em cima daquela inflação, que é mentirosa, e cada vez o salário mínimo vale menos. Por quê? Porque tem gente ganhando mais. Então, dentro do contexto evangélico, se a gente tem a ambição de se tornar bilionário, me desculpa, cara, você não se converteu ainda não. Se você falar para mim que quer ter uma empresa bilionária, em termos de grandiosidade, mas que abençoa o campo, abençoa missões, abençoa pessoas, paga um bom salário para as pessoas, tem, sabe, um bom tratamento ali, e você tem um bom salário também? Beleza. Agora, se você, pessoa física, CNPJ, tem interesse em ser bilionário, eu aconselho você a fazer um jejum, orar um pouco mais, ler um pouco mais a palavra, e de preferência, procurar um profeta mirim para tirar um capeta de você. Porque a ideia de eu ser bilionário é a aceitação da miséria. Faz sentido para você, irmão? Não, você está entendendo o que eu estou falando aqui, o que o Espírito está falando no teu coração? A gente mete o pau no socialismo. Eu sou um. Mas em termos de cristianismo, essa parte da divisão, o problema é que quem está lá só divide o seu, né? Não divide o dele. Mas o socialismo é muito mais próximo do evangelho do que o capitalismo. Porque o capitalismo é meritocrata. Quem ganha mais é o que faz mais. E você é burro, toma na cabeça. Sim ou não? Não estou aqui fazendo apologia, não. Estou dizendo para você pensar um pouquinho. Porque a gente fica também muito de um lado só maniqueísta e não percebe que tem muita coisa que precisa ser mudada dos dois lados. Sim ou não? Sim. Justiça social é parte do evangelho. Amar a Deus exige generosidade. Aí a gente se preocupa muito com o fruto, não é? Eu não preciso me preocupar com o fruto. Eu só preciso me preocupar em ser uma árvore saudável. O fruto é consequência da minha saúde. Então, quando a Bíblia fala assim, que vai, desfruto e que vosso fruto permaneça, ou seja, que seja um fruto bom, fruto viril, eu não tenho que me preocupar em colocar nenhum tipo de anabolizante no fruto, irmão. Eu tenho que me preocupar em ser uma pessoa saudável por dentro. O fruto é uma questão de tempo. Mas a gente está preocupado com os anabolizantes da nossa aparência. Então, assim, para encerrar, nunca foi tão urgente essa cura interior. O salmista diz assim no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração
puro e renovem a tua bondade, a tua grandiosidade. Renova a minha esperança. Mas cria em mim um coração puro, saudável, curado. Muitas pessoas, por conta dos seus traumas não tratados, acabam prejudicando o seu presente e o seu futuro. E outras, por conta do excesso de ambição do presente, expectando no futuro, não valorizam o seu até aqui. Porque até aqui, quem nos ajudou? Mas o que eu tenho não é o que eu gostaria de ter. Mas se eu creio que o Senhor é o meu pastor, e Ele me deu isso que eu tenho, e eu digo, até aqui me ajudou o Senhor, eu tenho que ser grato por tudo que eu tenho. Mas a ambição desmedida tira de mim a gratidão por tudo que Deus já me deu. E um coração ingrato, já falamos aqui, é um coração insaciável. Um coração ingrato, ele sempre quer o que ainda não tem. Ele sempre está expectando no futuro a sua felicidade. E ele não se alegra no presente, porque a sua expectativa de futuro frustra. Porque ele quer mais, ele queria estar em outro lugar, ganhando mais, andando com esse tipo de coisa, comendo isso ou aquilo. E aí a gente não vive, aí Jesus para a caravana e diz assim: olhai os lírios dos vales. Eles não tecem, eles não têm costureira. Eles nascem e morrem logo, e ainda assim o Senhor cuida deles. Olha como são bonitos, olha como Deus está cuidando dos lírios dos vales. Não vai cuidar de você, irmão? Descansa um pouco no Senhor. Você sabe por que a gente não está tendo tempo para a Bíblia? Porque a gente não está descansando. E para você ter um momento de Bíblia, você tem que estar num lugar de descanso. A gente não lê a Bíblia correndo, a gente não lê a Bíblia brincando, a gente não lê a Bíblia no videogame, a gente não lê a Bíblia vendo televisão. A gente precisa de um lugar de descanso. Mas como a gente está hiper, super atarefado, sobretudo para stalkear o Instagram, o TikTok e aquele outro lá, Facebook, a gente está sem tempo para Deus. Então, quanto mais tempo eu passo com as coisas do mundo, mais eu desejo as coisas do mundo. Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais eu desejo as coisas de Deus. Quanto mais eu desejo as coisas do mundo, mais eu mudo a minha aparência, o meu habitat. Quanto mais eu desejo as coisas de Deus, eu mudo quem eu sou e eu abençoo as pessoas que estão ao meu redor. Essa é a equação. Então, recomece nessa noite uma vida cristã mais sincera, mais verdadeira. Se você não estava orando, não estava jejuando, não estava tendo tempo para meditar na palavra, eu não estou falando aqui, irmão, de você pegar uma página de um livretinho desse tamanhozinho que chama Pão Diário. Isso não é meditar na palavra. Isso era como se você comesse uma batata chips achando que ia ficar alimentado o dia inteiro. Você tem que ter um pouco mais de tempo. Pode ler o Pão Diário, pode ler o seu devocional, pode participar do grupo Atos da igreja, lá vai ter uma meditação, mas você precisa ter um tempo maior com as Escrituras Sagradas. Então, se você não tem um tempo de oração, ainda que seja com o olho aberto, que você não tem um tempo de meditação, que você não tem... Irmão, quando eu estou meditando, quando eu estou orando, quando eu estou escrevendo, é que vem os hinos. Então, se eu tivesse mais tempo, eu ia fazer 3 hinos por semana. Por quê? Porque a inspiração está no meu momento de descanso com a palavra. Você não tem tempo nem para ler a palavra, como é que você vai pensar em orar? Jejuar muito menos, é melhor um Zempic. Então, não importa o que aconteceu até aqui, a palavra do Senhor veio para te alertar. Jesus está falando que nós temos que nos preocupar mais com o interior do que com o exterior. Porque quando Ele colocar o óleo em nós, o óleo não vai ficar do lado de fora, vai ficar do lado de... E se do lado de dentro estiver contaminado, o óleo vai ser contaminado. Qual é o problema da bolsa de couro velha? Qual é o problema da bolsa de couro velha? É porque ela é feia por fora? Não, é porque ela tem sujeira por dentro.
Porque o vinho, com o tempo, ele vai criando bactérias dentro daquela bolsa, daquele odre, e aí quando você põe um vinho novo, ele ainda vai fermentar, vai produzir gases e vai explodir aquele odre. Então, Deus tem vinho novo para quem? Para quem está com o interior limpo, irmãos. Eu vou falar de novo. Se você quer a unção do The Best, The King, The Power, continua na internet. Deus vai te dar, o Deus desse mundo, com um D minúsculo. Agora, se você quer uma unção de mudança do seu comportamento, da sua vida, do seu pensar, da sua história e da sua próxima geração, vai para o joelho com Jesus. Vai buscar mais da palavra, vai meditar mais. Separa tempo para ler, irmão. Você tem coragem de maratonar uma série? Cada episódio tem 1 hora. E você não tem coragem de ler a palavra 1 hora por semana. Alguns nem por mês. Não, desculpa, meu irmão. Desculpa. Eu sou mais pecador do que você se eu uso a régua de Paulo. Porque a quem é muito dado, muito será cobrado. Ok? Eu não nasci numa igreja. O palavrão na minha boca está aqui, atrás do meu dente. Se eu distrair um pouquinho, ele sai. Os meus pensamentos capciosos do passado estão aqui. Se eu vacilar, eles vêm. Vício, droga, alcoolismo, tabagismo, está tudo aqui. Então, talvez se a gente fosse colocar eu e você na balança, você teria muito mais capacidade de se tornar uma pessoa mais relevante para o reino do que eu. Mas qual é a diferença nossa então, pastor? É porque eu talvez esteja me alimentando melhor, e você está enchendo a barriga de lixo, irmão. Não tem essa equação, não funciona. Pergunta a um nutricionista aí, se funciona qualquer tipo de medicação, se não tiver uma mudança de hábito alimentar. Precisamos recuperar o fôlego e buscar na palavra o alívio, a graça, a misericórdia, a orientação, o discernimento espiritual. Irmão, por que os casamentos estão acabando? Por que pai e filho estão se degladiando? Porque ninguém mais se entende. E a falta de entendimento vem da falta de discernimento espiritual. Não sabemos se é espírito, se é alma, se é corpo. E aí as confusões estão acontecendo. Não, irmão, não. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Ele está disponível e mais, Ele quer ser usado. Mas não, pastor, eu não quero usar o Espírito, eu quero ser usado na igreja. A Bíblia diz que na casa do Pai também tem vaso para botar no banheiro. Tem vaso de honra e vaso para desonra. Em nome de Jesus, irmãos. Para com essa sanha de querer performance, de querer ser usado, de querer aparecer, de querer produzir. Para com essa sanha, irmão. Muda quem você é por dentro. Essa é a maior vitória que você vai ter no dia do juízo final. É você se apresentar e Jesus falar: cara, não estou nem te conhecendo, hein? Tu era uma porqueira mesmo, hein? Mas graças a Deus meu Espírito tratou você. Então pode entrar, seja bem-vindo na casa do Pai. Enquanto muitos performáticos vão dizer: fiz, aconteci, produzi, apareci. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Mostrar-se limpo por fora impressiona os homens. Mas Deus enxerga o interior, irmão. Então guarda essa daqui. Evangelho não é sobre o que você faz. Evangelho é sobre quem você se torna. Evangelho é a cunha de Deus para mudar a nossa direção. O Evangelho é a ferramenta transformadora do meu eu, de quem eu sou e me torno a cada dia.
Fácil? Não. Mas é fácil ganhar dinheiro? É nada. Se fosse, eu estava rico. É fácil malhar? Para quem não malha? É fácil fazer uma corrida aí de 10 quilômetros, não sei lá quantas milhas, garoto? É fácil? Você tem que treinar muito? Doloroso, vai dar calo no pé, você vai ter que renunciar a algumas coisas, vai ter que mudar a sua dieta, vai ter que correr na chuva, no sol, até você pegar o ritmo e conseguir correr ali para disputar uma prova da garoto lá. Mas tem um monte de gente se matando para ganhar essa coroa. O apóstolo Paulo diz que nós lutamos, não é para ganhar essa coroa de louro, de César, não é para ganhar a medalha escrito eu posso, eu consigo, não. A gente luta para ganhar a coroa da vitória, a coroa da vida, a coroa do céu, irmão. Nós não damos murro para como tem que dar murro no ar, não. Nós sabemos com quem estamos lutando e sabemos que a vitória é nossa no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, recomeça a tua história hoje. Recomece hoje. Faz um propósito com Deus aí, agora, em pensamento. O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso jejuar? Se você não tem problema de pressão, se você não está grávida, não é diabético, não está tomando remédio, faz um jejum, maluco. Faz um jejum. Faz um jejum. Difícil no início? Sim. E quando ficar fácil, você faz igual o cara da academia. Ficou fácil? Aumenta a régua, sim ou não? É isso, irmão. É isso. Eu quero chegar a um tempo em que eu possa fazer uma alimentação só por dia. Eu vou ter certeza que a minha carne vai ficar o dia inteirinho assim, fraquinha, para eu poder me aplicar nas coisas do Senhor. Agora, se a gente só marca encontro para comer, crente só marca encontro para comer, cara. Estou falando que você não tem que comer, não, irmão. Estou falando que você tem que ter o seu momento de renunciar. Era como se você estivesse educando a sua carne a te obedecer, ficar na sua aí. Eu estou com fome, cala. Só vou comer tal hora. Eu estou comendo, eu quero fome, olha o cheiro da coxinha. E você fala, não. Hoje eu estou fazendo um exercício espiritual. Eu estou deixando a carne gemer e estou sentindo mais a presença do Espírito. Simples assim. Sabe, qual é o propósito do jejum? Sobretudo, eu dominar a minha velha criatura. Meu maior inimigo está em mim, mas o meu Salvador também está dentro de mim. Ponto. Você crê nisso? Então muda um pouco. Tem tanto programa de leitura bíblica aí na internet. Aqui, na igreja a gente já lançou várias vezes no início do ano programa de leitura. Aí as pessoas iam lá, baixavam, imprimia, fazia a primeira página pela metade, aí ficava frustrada. Não adianta eu querer entrar numa academia agora e pegar um peso de alguém que já está lá há mais tempo. Esses dias fizeram isso comigo. Fiquei andando de 4 dentro de casa 2 dias, não conseguia nem amarrar um sapato, nem tomar banho, que eu não conseguia esfregar a cabeça. A mão não subia. Exagerou no exercício, travou. Aí o que aconteceu? Parei de ir. Estou confessando aqui. Mas a minha mulher continuou. Guerreira. Mas eu tenho meu esporte que gasta bastante caloria, né? Tomei uma raquetada aqui na testa ontem, cheguei a perder o rumo assim, ó. Mas eu gosto daquilo ali, é aquilo ali que eu faço como exercício. Você tem que achar o que você gosta. O que eu quero dizer é que se você não for intencional
na sua vida espiritual, você vai continuar no mesmo carrossel de marasmo que você já tem em algumas áreas da sua vida real. A decisão é sua, meu amado. Você já não é menino que a mãe precisa mandar escovar o dente. Você já sabe o que faz bem e o que faz mal. Eu desafio você, irmão, a fazer um mês de leitura diária, no primeiro horário do dia, se você não trabalha de escala, e junto com isso daí um jejum, entendeu? Faz uma alimentação no dia anterior, no final do dia, e vai até o outro dia sem comer nada, e acorda de manhã, faz a sua devocional, e só vai almoçar. Faz isso 30 dias, e você vai ver algo que você não está vendo, o reino espiritual. E talvez isso fortaleça você a lutar contra a sua própria natureza mundana. Precisamos, urgentemente, lavar-nos por dentro. Amém? Essa palavra edificou a sua vida? Então continue orando por nós. Continue orando pela igreja. Continue orando pelos trabalhadores lá da nova sede. Está ficando tão lindo. Está ficando tão bonito. Nós merecemos, né? Deus nos deu essa oportunidade de esperar por isso por mais de 10 anos. Em breve nós vamos dar um perdido lá. Hein? Aquele dia assim, vamos lá agora? Vamos. Porque se eu marcar uma inauguração, eu paro Vila Velha. Porque você imagina, irmãos, são 3 cultos. O da manhã e da noite, geralmente estão cheios. São 1.400 lugares, fora as crianças. Então vamos arredondar para 1.500, como se só tivesse 100 crianças. Vezes 2 dá 3.000. Com mais o culto da tarde, mais umas 400 pessoas. 3.400 pessoas. Fora as pessoas que não estão indo e estão querendo ir, esperando inaugurar. Se eu falar, vai inaugurar, para a Vila Velha, irmão. Então como é que vai ter que fazer? Fazer igual o mineiro. Escondidinho. Malocado. Já está lá, ó. Porque senão, não, porque a gente não tem lugar hoje lá. O templo foi feito para, quando terminado, para mais de 3.500 pessoas. Mas a galeria só vai ficar pronta no ano que vem. Nós vamos trabalhar na parte de baixo, que vamos conseguir colocar lá umas 1.500 cadeiras. Ou seja, só cabe o que cabe aqui. A diferença é que lá vai ir mais gente. Então a gente já começa dando ruim, irmão. A minha vida é dar ruim, graças a Deus, nessa área. Eu estou sempre fazendo tamanho e fica maior. Deus é bom. Mas ore pelos... Nós estamos lá numa obra que já tem mais de 2 anos, nunca tivemos um incidente, irmãos. Para dizer que não, um ali pregou o dedo, o outro martelou a cabeça do dedo, mas nunca tivemos nenhum incidente. Que Deus continue guardando cada profissional que está lá, né, ganhando o seu dinheirinho, fazendo o seu trabalho lá, né? E vamos orar, né? Vamos orar. E ao final, vou pedir o Fernando que posicione seus intercessores aqui, mais alguns obreiros, para aqueles irmãos que quiserem uma oração específica. Traz a maquininha de... Bota o negocinho do Pix aqui para ver. Estou brincando, irmão. Estou brincando. Nós temos sido muito bem pagos por tudo que fazemos aqui. Porque o que o Senhor nos dá, ninguém pode nos dar, né? Louvado seja Deus. Fique de pé aí no seu lugar. Assume aí, Leozinho, que aí quando eles estiverem aqui nesse momento de oração, aí você toca o barco aí com o Senhor. Feche seus olhos por um momento. Ó Pai, mais uma vez nós te pedimos perdão
E se saiu de nossa boca alguma palavra que não agradou o teu coração, usa de misericórdia. Tu sabes do nosso coração, mas também conhece a nossa pequenez, nossa incapacidade, nossas falhas. Tu sabes que pode contar conosco na medida de que o Senhor faz tudo, a gente não faz nada. Então, Pai, eu coloco nas tuas mãos esse culto de hoje, como sendo um remédio na vida de muitos homens, mulheres e jovens, Pai. Eu estou acreditando que essa noite vai marcar fronteira na vida de muitos dos teus filhos e filhas, Pai. Eu tenho a convicção de que essas palavras não foram jogadas ao vento. Eu tenho a convicção de que esta palavra vai encontrar corações que precisavam desse remédio amargo, Pai. Mas porque esse remédio amargo vai produzir cura interior, Pai. Vai produzir salvação interior, mudança de hábito, mudança de vida, mudança de proceder, Pai, em nome de Jesus. Resseca a garganta espiritual desses crentes, para que eles tenham sede da Tua palavra, sede de justiça, Pai, para que eles busquem água na fonte, e recebam do seu refrigério, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vencer as redes sociais, que venhamos a olhar os nossos celulares e observar a quantidade de tempo que temos passado fazendo nada, entulhando a nossa mente de futrica, fofoca, às vezes até eclesiásticas, Pai. Nos dá força, Pai, que Teu Espírito nos dê um puxão de orelha na hora que a gente estiver fazendo o que não deve fazer. Nós autorizamos o Senhor, Pai, a puxar a nossa orelha no momento que a gente estiver perdendo tempo com essas bobagens, Pai, para que naquele momento o Teu Espírito nos constranja a estarmos buscando mais aquele que é o nosso amado, estarmos mais como Maria, Pai, aos pés do Senhor, e não preocupados demais como Marta, Deus. Que em nome de Jesus, que não seja por sensações, que não seja por aparências, que não seja por produtividade gospel, que seja para que o Teu reino, sobretudo, seja implantado dentro de nós, e que venhamos a ser o canal deste reino na vida das pessoas que nós amamos e daqueles que nós encontramos no caminho de Emaús. Pai, libera uma palavra rema ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas que está aqui. Uma única palavra, Pai, que seja uma palavra que vai ser colocada como uma bandeira, vai ser colocada como um esteio, uma estaca, um ponto de inflexão, uma marca, um Jordão, sobre aquilo que precisamos fazer nesses dias, Deus. Nos dá orientação. Teu Espírito há de nos orientar. Assim, nós oramos mais uma vez abençoando as famílias, essas que estão aqui representadas, aquelas que estarão assistindo essa pregação logo mais, que o Senhor esteja enviando a Tua bênção para cada família, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, esse amor tão grande, esse amor tão magnífico, que as miríades de anjos do Senhor, aneladas aos seres viventes, aos anciãos, aos anjos batedores, todas as milícias celestiais, estejam conosco, Pai, que venhamos a ter uma visão clara de que o reino espiritual é mais real do que o reino natural. Nos desintoxica, Pai, dos nossos vícios, das nossas mazelas, aquilo que nos domina, que venhamos a descansar no Senhor, enquanto o Senhor cuida das nossas coisas. Nós Te louvamos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga. Você pode se expressar para Deus mais uma vez. Deus te abençoe. Dá um abraço quem está do teu lado. E se você quiser uma oração especial, vem aqui à frente.
Os intercessores estão aqui para abençoar você. Deus abençoe. Fique com Jesus.